Estava meditando essa semana e o Espírito Santo me deu esta palavra. E eu quero compartilhar convosco 7 princípios espirituais para que você prospere em dias de crise. Amém? Nós sabemos que nós vivemos num momento difícil da história do Brasil, num momento em que muitos escândalos na política têm afetado até a economia. E agora, nesse segundo semestre, o Espírito Santo me diz que a igreja precisa orar mais. Orar mais porque tudo isso que está acontecendo vai começar a trazer agora as consequências nesse segundo semestre. E nós não sabemos nem mesmo se essa presidente que aí está vai permanecer no cargo. Imagine que insegurança política, que insegurança na economia. E isso está afetando o emprego, está afetando as taxas de juros, o dólar está aumentando. E o que é que você tem a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Porque quer queira, quer não, nós somos afetados pelas decisões dos nossos governantes. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Como nós podemos caminhar no meio de uma adversidade na economia, num país e no mundo, e ainda assim prevalecermos e sermos vencedores. Você tem que caminhar na palavra, irmãos. Sabe, uma dificuldade que o povo de Deus tem, irmãos, é a indisciplina. Se nós fôssemos disciplinados como os orientais, como os japoneses, os coreanos, os chineses, focados, eu tenho certeza que nós viveríamos a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Mas os crentes muitas vezes são tão acomodados, às vezes por causa de uma angústia, uma dor de cabeça, uma dificuldade, aquele propósito que fizeram com o Senhor já é interrompido. Nós precisamos andar em princípios espirituais, meus irmãos, que nos levem a conquistas, amém? Não podemos ser levados de um lado para o outro pela circunstância. E esta foto aí tem tudo a ver com o que nós estamos pregando. Eu gostaria que você memorizasse essa imagem. O que é que essa imagem está falando para você? É que no meio de um deserto, Deus tem manancial de águas vivas, amém? E aonde há morte, Deus pode trazer vida. Aonde há crise, aonde há esperança, aonde há dor, Deus pode trazer vitórias, bênçãos e paz para o teu lar e tua família, amém? Assim é um símbolo do oásis. Isso é um oásis no meio de um deserto, uma cidade no meio de um deserto. Deus vai fazer assim nesse tempo. Veja a primeira palavra que eu quero que você guarde ao seu coração, para que nós possamos fundamentar aquilo que estaremos ministrando hoje para a tua vida. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Amém? Quem pode dar glória a Deus nessa igreja? Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Os dias maus naquela época eram os dias de guerra. Os dias maus naquela época eram os dias de seca, dias de fome ou dias de enfermidades. Hoje nós dizemos que os dias maus são dias de crise. Essa palavra está tão em moda, o país está em crise, o mundo está em crise. O que é isso, crise? Diga assim, dias maus. Mas a palavra de Deus diz que você não será envergonhado, amém? Então levante a sua mão, igreja, e diga agora no nome de Jesus as palavras da Bíblia. Eu não serei envergonhado nesses dias maus, e nos dias da fome eu me fartarei. Aplauda o Senhor.
Pode sentar agora. Os dias maus ou dias de crise sempre aconteceram na história. Amém, igreja? Escute, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento em que a mão de Deus está pesando. Deus está trazendo juízo à corrupção. Deus está levantando advogados, juízes, homens que estão exercendo a justiça, promotores do Ministério Público que estão exercendo a justiça e estão indo a fundo em toda a corrupção. E isso é obra de Deus, amém? Mas na história houveram muitas crises, muitos dias maus. Imaginem, há 70 anos atrás, estava terminando a Segunda Guerra Mundial, em que todas as nações do mundo foram abaladas. Milhões e milhões de pessoas foram assassinadas. Em que houve fome, mortandade na Europa, na Ásia, que foi o palco dessa guerra, no norte da África. Milhões morreram. Somente de judeus, o povo de Deus, foram mais de 6 milhões de judeus assassinados. Isso era um dia muito difícil, não é verdade, igreja? Alguns anos atrás, o Brasil viveu a hiperinflação, em que hoje um produto era R$10, um exemplo, amanhã seria 15, no outro dia, no fim do mês era 20, 30, ninguém sabia o preço das coisas. Eu estive falando com um empresário essa semana, ele dizia, na época do cruzado, do plano cruzado, o meu pai pagava folha de pagamento somente com aplicação, com juros. Então, de uma semana para outra, ele atrasava o pagamento da folha, colocava esse dinheiro no banco, e de uma semana para outra, ele pagava a folha de pagamento somente com juros. E as pessoas, quando recebiam o dinheiro, corriam para os supermercados, porque os alimentos aumentavam muito. Quem lembra desse tempo? Quem lembra desse tempo? Não havia mercadorias para serem compradas. Os carros 0 quilômetros sumiram das lojas. Era um tempo muito difícil, de desemprego, de fome. Pela misericórdia, Deus mudou esse tempo. Eram dias difíceis, muito difíceis. Mas na história bíblica, na palavra de Deus, também houveram tempos de guerra, tempos de dificuldade para o povo de Deus. Como o tempo que o povo de Deus que morava ali no Egito, os descendentes de Jacó, ficaram no Egito, porque a terra de Canaã era uma terra que estava vivendo um tempo de seca, e Deus proveu o livramento enviando José adiante. José foi adiante preparando o caminho, e Deus colocou ele como cabeceira daquela nação. O Egito era o primeiro mundo naquela época, e ele se tornou o governador, primeiro-ministro de todo o Egito, e a sua família veio e foi beneficiada do propósito de Deus na vida dele, amém? E ali eles permaneceram e se multiplicaram. E por se multiplicarem, o rei do Egito, o faraó, ficou com inveja, temeroso de que eles tomassem aquele país, porque Deus era com eles. E de uma bênção passou para uma maldição. Por que passou para a maldição? Porque as pessoas não permaneceram obedecendo a Deus. Assim, sempre foi na palavra de Deus. Na palavra de Deus você vê esses ciclos. Quando o povo se volta para Deus, Deus o abençoa. Quando o povo se distancia de Deus, Deus traz o juízo. E quando o povo clama, Deus, pela sua misericórdia, restaura aquela nação. Sempre foi assim. E eles passaram 430 anos debaixo de chicote, de servidão e de luta como escravos no Egito. Que vida difícil, imagina.
430 anos debaixo de servidão, como escravos, dias maus. Esse exemplo serve para vocês entenderem uma maldição que afeta toda uma nação. Mas aconteceram também situações difíceis para homens de Deus, situações pessoais, como a prova na vida de Jacó. Jacó fugiu da casa do seu pai para a terra do seu tio, porque o seu irmão o ameaçou de morte. Isso foi uma prova pessoal. Então, eu gostaria de te ajudar nessa noite, preste atenção. E se você puder anotar, anote. Mas se você não puder anotar, a partir de amanhã, nós estamos gravando essa mensagem. E nós vamos colocar no Facebook. E você poderá ouvir, compartilhar, anotar. Mas ande na palavra. Fale para o irmão que está ao teu lado. Ande na palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Primeiro princípio que você precisa observar, cumprir: ouvir a voz de Deus. Amém? Diga assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. Há sempre uma saída, meus irmãos, para os teus problemas que muitas vezes você não vê. Mas Deus sabe de tudo. Deus, Ele pode te dar uma solução para o teu problema que você nunca tinha observado. Ele pode fazer o pouco se tornar muito. Ele pode te dar uma estratégia no teu trabalho que vai te levar a grandes conquistas, amém? Ele pode dar uma direção no teu lar para tu educares o teu filho, tirar teus filhos da perdição, restaurar o teu casamento, agir com sabedoria, que você jamais pensava agir daquela maneira, porque o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas, amém? O apóstolo Pedro andou com Jesus durante 3 anos, mas Jesus sabia que Pedro ainda não tinha se convertido. Vejam só, um homem que andou com Jesus durante 3 anos, viu os milagres, as maravilhas, e ele não tinha nascido de novo. E Jesus dizia para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro disse: que é isso, Senhor? Jamais te negarei, jamais te deixarei. E ele negou a Jesus 3 vezes, não acompanhou o mestre até o seu martírio na cruz. E quando Jesus ressuscitou após o 3º dia de sua morte, foi ao encontro de Pedro. E onde Pedro estava? Pescando. Jesus tinha dito a Pedro, no início do ministério, no seu chamado, qual foi a promessa que Jesus deu para Pedro? Pedro, tu não serás mais pescadores de peixes, mas pescador de homens. Quando Jesus volta, Pedro está fazendo o quê? Pescando peixes. Isso está ali no livro de João, no capítulo 21, no versículo 5 a 6 em diante. Jesus disse assim para Pedro, naquele momento que ele estava pescando com os apóstolos e que tinham renunciado ao seu chamado. E disse Jesus para Pedro e seus seguidores: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam-lhe: não. Observe que quando o homem está fora da vontade de Deus, até comida falta na sua mesa. Eles passaram a noite toda pescando, pescadores profissionais, não pegaram um peixe sequer. Mas Jesus marcou um encontro com Pedro naquele dia para mudar a sua vida. Amém, igreja? E disse para Pedro: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar a rede pela multidão de peixes. Amém? Aplauda o Senhor. Talvez você não esteja vendo solução para o teu problema financeiro, mas basta uma palavra de Deus e uma obediência tua, e vai vir um tempo de colheita na tua vida, no nome de Jesus. Jesus entrou ali naquele momento em que estava faltando comida, e por causa de uma palavra e de uma obediência,
eles tiveram a solução dos seus problemas, pagaram todas as suas contas. E ainda tiveram um encontro com o Mestre. E lá no versículo 17, Jesus faz um chamado para Pedro. E explica para Pedro por que a vida dele não estava prosperando. E disse-lhe, pois, Jesus, no versículo 17, pela terceira vez: Simão, o filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito isto pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Quando você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça, você não vai ser bem sucedido. Se Deus te chamou para ser levita, músico, você não pode ser outra coisa além disso. Você precisa exercer o seu chamado em primeiro lugar. Se Deus te chamou para ser empresário, você vai ser empresário. Se Deus te chamou para ser evangelista, você vai ser evangelista. E tudo que você fizer será abençoado. Amém? Deus tinha um chamado para Pedro. E sabe o que foi lindo, meus irmãos? Que depois que Pedro aceitou a ser pastor, escute, Pedro era pescador e passou a ser pastor. Pois Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, amém? E ele tomou uma decisão: vou obedecer ao Senhor, não vou mais andar pela minha própria vontade, eu vou ouvir a vontade de Deus, amém, igreja? E o Espírito Santo veio sobre a igreja em Pentecostes, alguns dias depois deste encontro pessoal com o Senhor ressuscitado, e eles foram cheios do Espírito Santo, amém? E ali o Espírito Santo deu dons, e eles passaram a falar em novas línguas. Pedro passou a curar os enfermos. Pedro passou a ser um pregador intrépido. E as multidões começaram a se converter. Amém, igreja? Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Sabe o que você precisa, querido, em nome de Jesus? Faça tudo o que Jesus lhe mandar. Foi o que Maria falou quando naquela festa de Caná da Galileia, no casamento, faltou vinho. E Maria disse para os mestres sala daquela festa, os donos da casa: olha, Jesus tem a solução para o problema da tua vida. Jesus tem a solução para a tua festa. Se a tua vida está triste, escute o que eu vou te dizer agora pelo Espírito Santo de Deus. Faça tudo o que Jesus te disser. Quem quer prosperar em tempos difíceis? Quem quer prosperar em tempos de escassez? Escute a voz do Espírito Santo e ele vai dizer para você: vai ali na casa de fulano. Quando você chegar na casa de fulano, fulano te dá uma oferta, fulano te faz um negócio, fulano te dá um emprego, fulano te abençoa. Por quê? Porque você obedeceu a voz do Espírito Santo. Quem quer obedecer a voz de Deus? Aleluia. Segundo ponto: é necessário que você seja uma pessoa reta. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa santa, uma pessoa correta. Você não pode ter um comportamento na igreja e outro comportamento fora da igreja. Não se deixe contaminar com os costumes deste mundo. Hoje em dia é tudo tão relativo, mas a palavra de Deus não é relativa, amém, igreja? Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem de quem? O que passar disso vem do diabo. E hoje se relativiza o pecado. O pecado tem nome. O pecado tem nome, irmãos. Ali em Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: vejam que palavra gloriosa, igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Se você guardar esta palavra. Mas pastor, está sendo difícil. Eu sou fiel, mas eu estou passando por lutas. E quem foi que disse a você que servir a Jesus é fácil? É caminho estreito, mas o final é bom, amém? E no mundo o caminho é largo, mas no final é amargo e triste.
Seja fiel ao Senhor. Guarde a palavra da perseverança, pois o Senhor vai guardar os fiéis da provação que virá sobre a face da terra. Não pensem que esse mundo vai melhorar, vai piorar. Porque Jesus disse também na palavra: no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O teu problema, o governo não vai resolver. O teu problema, o teu patrão não vai resolver. O teu problema, o dinheiro não vai resolver. Mas quem vai te ajudar é o Senhor. Amém, igreja? Diz a palavra de Deus ali no livro de Sofonias, que nos últimos dias verão dias terríveis sobre a terra. Dia de angústia, de dor, de trevas. E nem a prata, nem o ouro vai livrar as pessoas desses dias. Vai ter dinheiro, as pessoas vão ser ricas, vão ter condições. Mas a angústia, a tribulação será tão grande nas cidades grandes, nessas metrópoles, que esse dinheiro, essa riqueza não vai servir de nada. Mas quem tem o Senhor vai ser preservado. Amém, igreja? Diga assim comigo agora, igreja: eu guardarei a palavra de Deus na minha perseverança, e o Senhor me guardará da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Um homem que me chama a atenção na Bíblia é Daniel. Amém, igreja? Era um jovem que veio do exílio de Israel. Israel foi atacado pelo Império Babilônico, e aquele povo todinho foi transportado em cadeias e prisões como escravos para a Babilônia. E ali eles selecionaram 4 jovens. Dentre eles estava Daniel. E o rei determinou assim: olha, trate estes jovens com as minhas iguarias, com o meu vinho, com a minha comida. E sabe o que Daniel decidiu firmemente? Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe que nós precisamos, igreja, em nome de Jesus, não fazer acordo com o mundo. Jovens, não queiram entrar em acordo com o mundo. Aquilo que é natural para o mundo, para Deus é pecado. E Daniel, por decidir firmemente obedecer o costume da palavra de Deus e andar conforme os costumes de Israel, Deus deu a ele o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus fala que o rei olhou para Daniel e viu nele um espírito diferenciado, um espírito de excelência. Que espírito excelente é esse? Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre as vidas daqueles que se propõem firmemente no seu coração não se contaminar com o mundo. Você quer ser abençoado? Ande em retidão. E na história daquele jovem que estava exilado num país estranho, e que toda a sua nação estava escravizada, sabe o que Deus fez com aquele jovem? Ele foi o primeiro ministro do Império Babilônico. Amém? 4 reis morreram e ele estava lá, velhinho, governando na presença de Deus. Ele não fez acordo com o diabo. Às vezes as pessoas querem resultados tão rápidos. Você precisa perseverar. Fala para o irmão que está ao seu lado: você precisa perseverar. É na tua perseverança em que você alcança as promessas de Deus. Semear. Sempre. Diga para o irmão: sempre semeie. Trabalhe sem olhar para as circunstâncias. Sabe o que diz a palavra de Deus ali em Eclesiastes 11, versículo 4? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que é isso, igreja?
A pessoa acorda de manhã, segunda-feira amanhã, começa o mês de agosto, e diz assim: o Brasil está em crise, está tendo desemprego, as pessoas não estão comprando. Não vou sair hoje para fazer nada. Não vai colher. Porque se você não planta, você não colhe. Não deixe que as circunstâncias impeçam você de fazer aquilo que Deus tem posto no teu coração. Está doendo, está difícil? Plante. Você tem feito bem para o seu marido e o seu marido tem tratado você com ignorância, com palavras duras. Persevere, mulher, em nome de Jesus. Quem olha para as nuvens nunca plantará. Você vai olhar as circunstâncias. Vai desanimar diante das circunstâncias e vai acomodar. E sabe o que vai acontecer? A situação vai piorar. Está difícil? Plante mais. Está difícil? Ore mais. Está passando dificuldade? Jejue mais. Está desempregado? Vá atrás de emprego. Não se acomode diante das circunstâncias. Amém? Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso está ali no Gênesis capítulo 26, 12 e 13. E diz assim a palavra de Deus: que Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E sabe que terra foi essa, igreja? Foi um tempo de seca. A terra de Gerar, onde Isaac vivia, estava vivendo uma seca. E sabe qual foi o plano que ele teve? Eu vou para o Egito. E sabe qual é o plano hoje que os brasileiros pensam? Eu vou para os Estados Unidos. Quantas pessoas da minha família hoje não moram nos Estados Unidos? Porque lá recebem dólar, qualidade de vida, segurança, serviço público de qualidade, estudo, saúde. Tudo bem barato, menos da metade do preço. O teu problema, meu irmão, não está em sair do país, amém, igreja? Se Deus mandar você ir para outro país, vá, que Deus vai ser contigo. Agora, se Deus não mandar, fica onde tu estiveres. Agora, semeia nessa terra, porque Deus vai fazer você prosperar no nome de Jesus, amém, igreja? Isaac semeou naquela terra. Ele não foi para o Egito, ele ficou em Gerar. Escuta, igreja, escuta, irmãos aqui de Mata Redonda. No início desse ano eu disse para vocês: se você tem terra, plante, faça uma roça, plante feijão, plante arroz que aqui não dá, milho, sei lá o que, inhame, macaxeira. Alimento vai encarecer esse ano. Quem se lembra do que o pastor falou isso? Alguém se lembra? Mas se você tem a terra lá no seu sítio e você não plantou, você vai colher o quê? Vai colher o quê? Nada. Você vai para a feira hoje. Cebola. Eu encontrei cebola em João Pessoa a R$ 8 o quilo. Tomate a R$ 5 o quilo. Batata R$ 6 o quilo. Imagina. Se você tivesse plantado, quanto você estava colhendo hoje? Hein? Eu plantei no quintal da minha casa, irmã Maria. Fiz uma hortinha na época que nós morávamos numa casa. Ali era a minha terapia no meio de um deserto terrível que Deus me colocou. E eu plantei tomate, plantei coentro, plantei alface no jardim. Mas o pé de tomate deu tanto que a gente tinha que dar a produção. Poucos pés. Imagine, meus irmãos, numa chuva como essa que tem acontecido aqui em Mata Redonda, Alhandra, aqui na Paraíba. Quem creu e quem plantou vai colher, amém? Isaac colheu naquele tempo de seca e se tornou muito poderoso. Sabe por que ele se tornou rico, igreja? Porque ninguém estava colhendo. Ele colheu uma grande colheita 100 por um e ninguém ao seu redor colheu. O preço do alimento foi lá para cima. Amém, igreja? E todos aqueles inimigos que estavam ao seu redor tiveram que comprar os seus grãos a um alto custo. E ele enriqueceu.
Enquanto todos estão vivendo crise, aqueles que estão com Jesus, aqueles que estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, serão guiados a fazer coisas diferentes. Amém, igreja? Quarto ponto, perseverança. Nunca desista dos seus sonhos, meu irmão. Diz a palavra de Deus em Hebreus 10, versículo 36. Você necessita de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fale para o irmão que está ao teu lado, você necessita perseverar. Você necessita caminhar na direção dos seus sonhos, na direção das palavras de Deus. Porque quando você fizer a vontade de Deus, Ele cumprirá as suas promessas. Aplauda o Senhor. Sabe um jovem que eu gostaria que vocês estudassem mais sobre ele, é José. José, ele teve um sonho que via a sua família se prostrando diante dele, era essa a revelação daquele sonho. E os seus irmãos se irritaram com ele e venderam ele como escravo para o Egito. Você sabe quantos anos se passaram para se cumprir o sonho de José? 22 anos. 22 anos depois, Deus cumpriu o sonho na vida de José. Uma das grandes dificuldades da nossa geração, sabe o que é, igreja? Imediatismo. Querem as coisas da noite para o dia. Querem prosperar sem sacrifício. Como? Você quer ter uma vida abençoada? Vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer uma pós-graduação, vai ter um título, porque você vai ganhar melhor. E sabe o que é que José me inspira? Lá em Gênesis 41, 38, diz assim, que Faraó perguntou aos seus servos, poderíamos achar um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz governará todo o meu povo, e somente no meu trono eu serei maior do que tu. Sabe, um jovem de 17 anos que saiu da sua casa, injustamente, foi vendido como escravo, não desistiu de seguir ao Senhor. E diz a palavra de Deus que tudo o que ele fazia era bem sucedido. E sabe quem estava com José? O Espírito Santo. Diga glória a Deus. O Espírito de Deus era com José e dava sabedoria e inteligência. E no meio daquela crise toda, Deus o fez prosperar. E levou os seus irmãos, como está ali em Gênesis 44, 16, a se prostrarem, pedindo o seu favor. Se você obedecer à vontade de Deus, você vai ver coisas tremendas acontecerem. Você vai ver seus familiares que têm falado mal de você, que têm desejado o teu fracasso, virem e pedir o teu favor. Amém, igreja? Quem crê diz amém. Então seja cheio do Espírito Santo. Quinto princípio, seja convicto da sua fé. A tua vida devocional, ela tem que ser uma vida de convicção. Você não pode orar a Deus agora, depois que Deus te dá aquilo que você pediu, você vai se acomodar. Tem pessoas aqui que buscavam a Deus, e quando Deus passou a entregar-lhe aquilo que tu pediste, tu paraste de orar. Não sei quem é, mas o Espírito Santo diz que há alguém aqui assim. Sabe, Daniel sobrepujou a todos aqueles homens, porque havia um espírito excelente nele. E aqueles homens, porque não encontraram nele nenhuma falha, nenhum erro. Ele não era corrupto, ele não era enganador, ele não era mentiroso, ele era justo. Criaram uma lei para derrubá-lo. E sabe o que Daniel fez? Perseverou em buscar ao Senhor. Amém, igreja?
Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa e no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que acontece com muitos crentes? Quando começa a passar por crises e dificuldades, a primeira coisa que o diabo lança contra o povo de Deus é desânimo, angústia. E naquela tristeza, você não tem mais desejo de orar. Você não tem mais forças. Você começa a se questionar e diz: olha, eu tenho buscado tanto a Deus, mas parece que quanto mais eu oro, pior fica. E se levantou uma situação dessa na vida de Daniel. E o que aconteceu com Daniel? Daniel aumentou o tempo de oração. Ele passou a orar 3 vezes por dia. Amém, igreja? Foi lançado na cova dos leões e nada de mal aconteceu com ele. Por que, igreja? Porque ele decidiu firmemente obedecer à voz de Deus. Porque você começa a orar, porque você começa a buscar a Deus quando você está precisando. Aí quando Deus te entrega aquilo que tu pediste, tu paras de buscar ao Senhor. Deus tem muito mais para você. Fala para o irmão que está ao teu lado: Deus tem muito mais para você. Volte à prática do primeiro amor, e Deus te levará a grandes conquistas. 6º princípio: obedeça à palavra de Deus. Amém? Veja o que diz aí em 2 Crônica 20, 20. Crede no Senhor, o vosso Deus, estareis seguros, e nos seus profetas e prosperareis. Fale para o irmão que está ao seu lado essa palavra: crede no Senhor, o vosso Deus, e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que nós cremos muitas vezes na conta bancária. Ah, eu estou com dinheiro hoje, eu estou bom. Cremos muitas vezes no patrão. Cremos nos homens, mas não cremos em Deus. Creia no Senhor, meu irmão, e você vai estar em segurança. A tua segurança não vem do governo, a tua segurança não vem no teu trabalho, a tua segurança não vem da tua saúde, a tua segurança vem do Senhor. Amém, igreja? E essa palavra que eu estou trazendo hoje, com todo temor, é preparando você para um tempo de dificuldades que virá sobre o Brasil. Mas se você crer no Senhor, você vai estar em segurança. Amém, igreja? Essa é uma palavra de advertência para você. E sabe o que eu aprendo nisso? Elias e a viúva. Deus deu uma palavra para Elias. Escute só, já estamos terminando. 1 Reis 17, versículo 9. Disse o Senhor para Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que chega na casa daquela viúva e diz para ela assim: escute só, mulher, faz um bolo para mim, estou com fome. Sabe qual foi a avaliação daquela mulher? Disse: Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para mim e o meu filho. Nós comeremos e morreremos. Qual era a perspectiva dela? Qual era a esperança dela? Morrer de fome. Era um tempo difícil, sim ou não, igreja? Muito difícil. Era uma seca terrível que aconteceu naquela região pela palavra de Elias. E sabe qual foi a palavra de Elias para aquela mulher? Faça primeiro o bolo para mim. Porque eu te digo, mulher, a farinha da tua panela não faltará, nem o azeite da tua botija faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Quem é crente aqui para obedecer? A tua semente, a tua oferta, o teu dízimo, você tem que entregar ao Senhor. Mas meu Deus, se eu não tiver esse dinheiro, eu possivelmente não vou pagar o cartão de crédito. Se eu tirar o dízimo, não vou pagar o aluguel. Escute,
Obedeça a palavra de Deus, porque Deus tem para ti muito mais. Tem pessoas que primeiro pagam todas as contas. Se sobrar, eu entrego a parte do Senhor. Você está fazendo errado? Seja fiel ao Senhor e entregue primeiramente o seu dízimo, a sua oferta. Faça como aquela mulher viúva, para viver o sobrenatural de Deus. Aquela mulher obedeceu e viveu o sobrenatural. E sabe qual foi o sobrenatural? O maior milagre que aquela mulher recebeu não foi a farinha estar cada dia aparecendo no pote, não foi o azeite estar minando na sua botija. Sabe o que foi, queridos? Deus ressuscitou ao seu filho, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Tem pessoas que se apegam com coisas tão pequenas, e Deus tem um milagre tão grande para a tua vida. Tem algumas pessoas hoje que eu até falei para dar um testemunho, mas devido ao tempo não vai ser possível. Pessoas que foram curadas. Está aqui Ricardinho. Está curado? Fica em pé, Ricardinho. Estava com problema no rim, cálculo renal, o médico não resolveu. Foi várias vezes ao médico, o médico não resolveu. Foi a um encontro lá em São Lourenço. Foi curado até hoje. Amém? Deus abençoe. Quantas pessoas aqui receberam curas e bênçãos nesse ano? Levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muitas pessoas. E o último ponto que eu quero que você guarde no seu coração: seja fiel ao Senhor. Seja radicalmente aliançado com o teu Deus. Sabe o que é que Deus te promete em Êxodo capítulo 30, versículo 10? Eis que eu farei uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Amém, igreja? O teu Deus é um Deus de aliança. Amém? Tu já imaginaste? Você vai entregar um dízimo. O dízimo do nosso ministério aqui é pouco, porque a igreja é pequena. E de repente, em menos de 30 dias, Deus levanta uma pessoa do inesperado e paga uma dívida que é quase 50 vezes mais do que o teu dízimo. Como pode ser isso? É coisa terrível que Deus fará conosco e fará contigo também, porque tu estás debaixo dessa mesma promessa. Seja radicalmente fiel ao Senhor. E eu, para terminar, eu queria falar de um homem, Jacó. Jacó, lá em Gênesis 28, 20, fez um voto ao Senhor. Escute só. O voto de Jacó foi o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, me der pão para comer e roupa para vestir, e em paz eu retornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Diga assim: de tudo que o Senhor me der, eu entregarei o dízimo. E naquela época, queridos irmãos, a lei não tinha sido dada aos homens. Moisés veio a redigir estas leis aproximadamente uns 500 anos depois, em que o dízimo era um estatuto perpétuo para as nações, para a manutenção da casa de Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, se revelou a Jacó e disse: ó Jacó, seja fiel comigo, porque eu vou te sustentar nessa jornada. Mas vocês imaginam que há pessoas que pensam assim, sabe, pastora Morrona? Tem pessoas que pensam que porque dá uma oferta, um dízimo em um mês, no outro mês já vai ter um grande resultado. Existe uma perseverança no meio disso aí, amém, igreja? Você sabe quantos anos Jacó perseverou nesse voto? 20 anos.
Ele chegou na casa do seu tio Labão, ficou 7 anos trabalhando por uma filha, Lia, depois mais 7 pela Raquel, são 14, e quando completou 20 anos, ele saiu da casa do tio, riquíssimo, amém? Com muito gado, com muito dinheiro, ovelhas, jumentos, camelos, bois e vacas. Sabe por quê? Porque ele tinha feito uma aliança com Deus. Deus é Deus de aliança, amém, igreja? Você quer prosperar no meio da crise? Fique em pé agora em nome de Jesus. Toda a igreja, por favor, fique em pé. Pode passar a última transparência, o último slide. Você quer prosperar no meio dessa crise? Amém, igreja? Vou deixar para você os 7 princípios agora. Primeiro princípio: ouça a voz de Deus. Ele vai te dizer estratégias maravilhosas que vão te trazer grandes vitórias. Segundo, seja santo, seja reto. Não se deixe contaminar com as coisas do mundo, com os costumes do mundo. Terceiro, semeie sempre. Trabalhe sem olhar para as circunstâncias do mundo. Persevere nos seus sonhos, nos seus projetos. Há pessoas que têm desistido de sonhar, porque a tua promessa tem demorado tanto tempo. Mas tem pessoas aqui neste ano que já estão cantando o hino da vitória, amém? Tem pessoas aqui que já estão vendo aquilo que Deus está fazendo. Num ano difícil, Deus está te dando aquilo que tu sonhastes. Por que tu estás murmurando, meu irmão, minha irmã? Quinto ponto, seja firme na tua fé, não vacile. A tua vida devocional deve ser contínua. Obedeça a palavra de Deus. E sétimo, seja fiel ao Senhor radicalmente.